E aí, minha galerinha, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre fatores climáticos. Na aula passada, aula 1, a gente estudou a influência do fator latitude, continentalidade e maritimidade. Vou deixar o link dessa aula 1 aqui na descrição do vídeo. E hoje nós iremos estudar a influência do fator relevo, vegetação, massas de ar e correntes marítimas. Então vamos lá, começando por relevo. Como o relevo pode influenciar nos climas? É bem simples. Ele pode influenciar de duas formas: pela altitude e pela formação de barreiras. Pela altitude, acontece o seguinte: quanto mais elevado é um relevo, mais frio o clima se torna nessas áreas mais elevadas. Por exemplo, nas montanhas, né? Se você mora ou já visitou uma área de serra, você deve ter percebido que a temperatura lá em cima é menor, é mais frio do que as regiões mais baixas que estão ao entorno. E por que isso acontece, gente? É simples. Porque o calor que aquece o ar, ele não vem diretamente do sol. Ele não é aquecido, o ar não é aquecido diretamente pelos raios do sol. É o calor que é liberado pela Terra. Então acontece o seguinte, olha, a Terra absorve o calor da radiação solar e vai liberando esse calor. E é esse calor que vai aquecer o ar. Então, as áreas mais baixas são mais aquecidas. Por quê? Porque elas estão mais próximas de onde o calor é liberado da Terra. Já as áreas mais altas, como as montanhas, por exemplo, elas estão, principalmente o topo da montanha, né? Está mais distante da Terra, do calor que está sendo liberado pela Terra, tá? Então, isso explica. Outro fator também é a questão da pressão atmosférica, que é o peso do ar. Onde o peso do ar é maior? Nas áreas mais baixas ou nas áreas mais altas? Devido à força da gravidade, o peso, a pressão atmosférica é maior nas partes mais baixas, onde existe mais ar. Então, ele se aquece mais. Já nas áreas mais elevadas, tem pouco ar. O ar é mais rarefeito. A pressão é bem menor. Então, se tem pouco ar, aquece-se menos também, tá? Basicamente isso. Mas eu falei para vocês, sim, gente, aí esquecendo. Um exemplo aqui da influência da altitude na região Nordeste é Martins, no Rio Grande do Norte, a cidade de Martins, que está aí a mais ou menos 700 metros acima do nível do mar, uma altitude mais elevada, e por isso o clima aí na cidade de Martins é mais frio, as temperaturas são mais amenas do que a região ao entorno. Então, assim, tem uma frase que diz assim: a altitude corrige a latitude. Martins é um exemplo. Mesmo a cidade estando numa área de baixa latitude, que é naturalmente mais aquecida, mais iluminada pelo sol, por causa da altitude, Martins aí, a cidade, vai fugir essa regra. Vai ter um clima aí mais com temperaturas mais baixas, mais amenas, por causa da altitude, né? Isso explica aí aquela questão, a altitude corrigindo a latitude, tá? Vamos lá. Então, eu falei para vocês que o relevo, ele influencia de duas formas, né? Pela altitude e pela formação de barreiras. Então, vamos ver agora como é a influência do relevo formando barreiras. Olhem essa imagem. O melhor exemplo que eu tenho aqui mais próximo é do Planalto da Borborema, no Nordeste, na região Nordeste. E esse planalto, gente, ele funciona como uma barreira para a circulação do vento. Olha o que acontece aqui, olha. Vem os ventos úmidos, né, carregados aqui de vapor de água do oceano. E quando esses ventos se deparam com essa barreira natural desse relevo, eles são forçados a subir, ocorre aqui a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas, só desse lado.
Para esse lado passa só o quê? O vento seco. E isso faz com que desse lado do relevo o clima seja mais chuvoso e desse outro lado o clima seja mais seco. Inclusive, isso contribui para a formação do clima semiárido, né? No interior do Nordeste. Então, um exemplo aí de como o relevo pode influenciar, formando aí, funcionando como essas barreiras que dificultam ou influenciam na circulação dos ventos, ok? E a vegetação? Como é que a vegetação influencia no clima? Olha, a vegetação ela pode tornar o clima mais chuvoso por causa da evapotranspiração das árvores, né? Então as árvores elas liberam uma grande quantidade de vapor de água que vai aí, né, contribuir para a formação de nuvens e a ocorrência de chuva. Sem falar que elas também promovem o sombreamento, contribuindo para diminuir as temperaturas. Então, no geral, a vegetação ela pode tornar o clima mais chuvoso e com temperaturas mais agradáveis, ok? Influência das massas de ar. O que são massas de ar, né, gente? Olha, massas de ar são grandes porções de ar. Então, imagina aí grandes quantidades de ar, como se fossem bolhas. Só que sem aquela película, né, da bolha. Imagina aí essas grandes porções de ar. E essas massas se deslocam de um lugar a outro. Elas vão ter as características do lugar onde elas se formam. Por exemplo, essas massas de ar aqui representadas na cor rosa, elas se formam na zona intertropical, uma área muito iluminada pelo sol, quente, tá? E elas estão se formando aqui, ó, no oceano, tá? Sobre os oceanos. Então, como essas massas de ar vão ser? Elas vão ser quentes e vão ser úmidas. Onde elas chegarem, elas vão levar o quê? Levar calor e chuva, tá? Já uma massa de ar, essa massa aqui, ó, na cor vermelha, que se forma sobre o deserto do Saara, como vocês acham que ela vai ser? Certamente será seca, né, e quente, que é uma região quente e seca da Terra. Então, onde ela chegar, ela vai afastar a chuva, tá? Vai levar aí um tempo quente e seco. Já uma massa de ar que se forma em uma região fria, logicamente, ela vai trazer aí as características do lugar onde ela se formou, né? Se ela se formou sobre o oceano frio, ela vai trazer chuva e tempo frio, tá? Então, assim, depende dos locais onde elas se formaram, ok? E agora, por último, a influência das correntes marítimas, que é parecida um pouco com a influência das massas de ar, só que as correntes marítimas é dentro do oceano, né? Interior do oceano. Então, as correntes marítimas, gente, são grandes volumes de água que circulam dentro do mar. Eu gosto de visualizar assim como se fossem rios que correm dentro do mar. Então, mas são esses volumes de água dentro do mar e eles também apresentam as características dos lugares onde se formaram. Então, essas correntes aqui destacadas na cor vermelha, por exemplo, elas se formam nos oceanos da zona intertropical, quente. Logicamente, elas serão quentes e onde elas chegarem, o que vai acontecer com a água dos lugares onde elas chegarem? Essa água vai se aquecer, a água quente evapora, contribui para a formação de nuvens e a ocorrência de chuva. Então, elas levam aí calor e chuva nos locais onde elas chegarem, certo? Já as correntes marítimas que se formam aqui, olha, no Polo Norte e no Polo Sul, são correntes geladas. Onde elas chegam, elas vão o quê? Esfriar a água das regiões do oceano onde elas chegam. A água fria não evapora, então não tem formação de nuvens. Então, boa parte das vezes,
elas contribuem para a formação de um clima mais seco, como é que acontece aqui, olha. Essa corrente aqui chamada corrente do Peru, né? Quando ela chega aqui, ela esfria a água dessa região do oceano. Então, a água não evapora, não há formação de nuvens e chuva. Então, contribui para a formação aqui, olha, do deserto do Atacama, no Chile, que fica nessa região oeste da América do Sul. Tá certo? E é isso, nós temos a atividade aí. Assista a aula quantas vezes for preciso, para que vocês possam aprender mais, né? A repetição, ela também leva à aprendizagem. Tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus.